Olá, eu me chamo Lígia Lucena, sou psicóloga clínica e estou passando aqui para fazer uma reflexão com você, porque semana passada, se eu não me engano, retrasada, faz uns dias aí, que eu fiz uma publicação de uma frase: não aceite conselhos construtivos de quem nunca construiu nada, e eu acabei recebendo muitas mensagens sobre isso. Pessoas falando que realmente faz sentido, pessoas contando histórias sobre isso, sobre alguns conselhos que receberam, acreditaram naquilo ali como se fosse uma verdade e que aquele conselho tinha vindo de uma pessoa que não entendia nada sobre aquilo. Então, diante da quantidade de mensagens que eu recebi sobre essa postagem que eu fiz, foi que eu decidi fazer esse vídeo hoje, tá? Então, esse vídeo, na verdade, a gente vai falar sobre isso. Mas por quê? Porque você precisa entender que você só pode aceitar conselhos construtivos de fato de pessoas que já construíram alguma coisa, que tem propriedade para falar sobre aquilo. E aí eu vou te dar um exemplo meu sobre o que aconteceu. Na época, eu era estudante de psicologia e eu estava estagiando. E aí eu me deparava com algumas pessoas, colegas de turma e tudo, falando que eu não seria uma boa profissional. Menina, tu não tem perfil de ser psicóloga, não. Menina, tu não vai ser uma boa psicóloga, não. E eu ouvia muito isso e isso começava a me angustiar. E eu ficava colocando aquilo na cabeça. Será que de fato eu não vou ser uma boa profissional? Não acredito que eu tô aqui já há 5 anos nesse curso pra no fim não dar em nada, eu não ser uma boa profissional. E aquilo começou a me inquietar, a me incomodar. A um ponto que eu tive uma professora, que particularmente eu tomo ela como exemplo na minha vida e que eu conversando certa vez com ela sobre isso, que isso me incomodava na época que eu tava fazendo meu TCC e tal, e aí ela foi e disse assim: Lígia, quem é que tá fazendo esse tipo de comentário? Aí eu fui e falei, né, algumas pessoas, amigos, colegas e tal e tal e tal. Aí ela fez: essas pessoas têm propriedade para dizerem isso? Elas são psicólogos, elas são algum profissional nessa área que domina esse conteúdo? Aí eu disse: não. Ela fez: e por que você está aceitando conselhos de pessoas que não entendem nada sobre o que elas estão falando? E na hora aquilo ali começou a fazer sentido pra mim, porque o que é que acontecia na minha cabeça? Algumas pessoas que diziam assim: ó, tu não troca o certo pelo duvidoso, tu não troca isso por aquilo, tu não faz isso e assim, não faz assim e assim, eram pessoas que pra mim era de referência. Então eu tô fazendo esse vídeo por quê? Porque muitas vezes tem alguém de referência pra você, sei lá, sua mãe, um tio seu, um primo, um irmão, alguém que é referência pra você, que você ama aquela pessoa, que você acredita cegamente naquela pessoa, só que você precisa distinguir as coisas. Porque o fato de você amar alguém não significa que esse alguém tem poder, tem propriedade pra falar de alguma coisa que essa pessoa não domina. Tá? Então, por ser pessoas que acabavam sendo referência na minha vida, me dizendo algumas coisas desse tipo, eu agarrava aquilo como se aquilo fosse uma verdade. E que, na verdade, não era verdade, tá? Então, esse vídeo hoje é para te alertar sobre essas questões. Pergunta, questiona as pessoas, procura saber de algumas coisas, mas cuidado a quem você está perguntando. Muitas vezes você faz a pergunta certa, só que a pessoa é errada, tá? O exemplo da mãe. Minha mãe, ela me dá vários conselhos sobre várias coisas da minha vida. Só que tem áreas da minha vida que eu não vou atrás de conselho dela. E mesmo que ela dê, desculpa, mãe, aquilo ali pra mim não serve muita coisa. Por quê? Porque ela não tem propriedade pra falar sobre aquilo. Ela não entende sobre aquilo, ela não tem resultado naquilo. Então, só o fato dela ser minha mãe, eu vou acatar aquilo ali? Não, eu vou procurar referência, né? Eu vou procurar pessoas que sabem aquilo, que eu vejo resultado naquela área, naquele ponto, e que aí sim vai poder me ajudar. Por quê? Porque a pessoa sabe o que ela tá dizendo. Aquilo faz parte da vida dela, faz parte de uma experiência dela. Muitas pessoas me procuram como psicóloga: Lígia, meu filho é autista, Lígia, eu tenho isso e isso com autismo, como é que tu faz? Eu não dou conselho. Por quê? Porque eu não domino a área de autismo, eu não atendo crianças autistas. Então, assim, como é que eu vou falar com propriedade de uma coisa se eu não entendo daquilo? Então, eu faço um encaminhamento para um profissional que entende, mas eu jamais, pelo fato de ser psicóloga, eu vou dar um ponto de vista de uma coisa que eu não domino, tá? Então, cuidado com quem vocês acabam dando muito poder nesse sentido.
O fato de você amar uma pessoa não significa que aquela pessoa domina aquele assunto. E o fato de você não buscar referência ou informação ou conselho dessa pessoa também não significa que você não tem que amar, que você não respeita. Ah, minha mãe me deu um conselho sobre isso nos vídeos. E o que é que minha mãe entende de vídeo? Nada. Então o que ela diz, eu não vou trazer como uma verdade absoluta. Eu vou procurar referência de pessoas que já trabalham com aquilo, que estão anos-luz na minha frente, porque aí sim essas pessoas vão poder me aconselhar com propriedade naquilo que elas estão dizendo. E o fato de eu não acatar naquele momento o conselho da minha mãe, isso não significa que eu não respeito minha mãe, isso não significa que eu não a amo, tá? Continuo amando, continuo respeitando, mas nessa área aqui, desculpe, mas a senhora não entende muito desse assunto não. E tá tudo bem. Eu tô fazendo isso porque eu vejo muitas pessoas se deixando levar e acreditando em coisas, acreditando em conselhos de pessoas que nunca construíram nada. Então, se aquela pessoa não construiu nada naquela área, ela não tem condições nenhuma de te aconselhar sobre aquilo. Então, preste atenção sobre isso e começa a buscar orientações, começa a fazer perguntas, começa a questionar algumas pessoas, mas pessoas que já construíram algo naquela área. Porque se ela construiu, ela vai saber te direcionar pelo caminho que você tem que construir, tá bom? Então, um super beijo. Espero de fato que esse vídeo tenha contribuído com você. Se contribuiu, deixa um comentário, encaminha para alguém, compartilha. Enfim, distribui esse vídeo para outras pessoas que precisam ouvir isso aqui, tá? Beijo!